Meus amigos, especialmente meus amigos de São Paulo, porque o tema que queremos abordar a partir deste momento diz respeito especificamente à cidade de São Paulo, que recentemente teve aprovado o seu plano diretor. O que nós pretendemos com essa nossa apresentação é mostrar os contrastes flagrantes entre a cidade de Amsterdã, na Holanda, cidade de referência mundial em planejamento urbano, e a cidade de São Paulo, no Brasil, exemplo marcante de degradação urbana, para evidenciar a necessidade imperiosa de que o planejamento urbano racional seja levado avante também na maior cidade brasileira. Nossa apresentação vai consistir de 2 blocos. Primeiro, nós vamos falar sobre o planejamento urbano de Amsterdã, na Holanda, e os resultados obtidos com a adoção do planejamento urbano. E na segunda parte, abordaremos a degradação urbana na cidade de São Paulo, fazendo o confronto entre São Paulo e Amsterdã. Bem, neste primeiro bloco, como já lhes disse, vamos abordar o planejamento urbano de Amsterdã, na Holanda. Eu gostaria de ressaltar, antes de tudo, que a Holanda é chamada também de Países Baixos, porque mais de 1/4 do país está abaixo do nível do mar. Ao longo de sua história, tem sido muito importante a luta dos holandeses contra a ingrata geografia do país, porque até o século XIV, parte do que é hoje a Holanda estava submersa. Observe bem para isso. Até o século XIV, parte do que é hoje a Holanda estava submersa. Nos últimos 900 anos, os holandeses vêm construindo diques para se protegerem contra as águas dos rios que atravessam o país e as águas do Mar do Norte. A ameaça da água não vem apenas do Mar do Norte, mas também dos rios que atravessam a Holanda antes de desaguar no Mar do Norte. Em resultado disso, a Holanda conta agora com milhares de quilômetros de diques que lhe dão essa proteção. Trata-se de um feito impressionante da engenharia. Há um comentário de que Deus teria feito o mundo, mas a engenharia contribuiu para fazer pelo menos mais da metade da Holanda, graças às obras executadas neste país para lidar com as inundações. Em resultado disso, a Holanda conta agora com milhares de quilômetros de diques, como já lhes disse, que lhe dão esta proteção. É importante observar que a Holanda é a caixa d'água da Europa, porque no fim do inverno, após o longo período de chuvas, e quando a neve das montanhas derrete, especialmente dos Alpes, um volume enorme de água vindo da Suíça, Alemanha, França e Bélgica jorram rio abaixo e entra na Holanda. Essa quantidade colossal de água pode causar graves problemas. Já causaram graves problemas. Hoje amenizados com a construção de várias medidas de engenharia, como os diques e também barreiras de proteção contra inundações, construídas para evitar
a invasão das águas do Mar do Norte no país. Por exemplo, em fevereiro de 1995, o volume das águas dos rios no centro do país começaram a subir tanto que as pessoas temiam que a pressão da água pudesse romper os diques. Se houvesse uma brecha qualquer, toda a terra que fica atrás dos diques teria sido coberta com muitos metros de água. Hoje, os milhões de holandeses que vivem abaixo do nível do mar conseguem dormir tranquilamente à noite, devido a uma constante batalha que é travada contra as inundações. Sobre Amsterdã, é importante observar que ela existe porque é uma cidade planejada. Eu vou lhe explicar agora por quê. O planejamento de Amsterdã, o urbano de Amsterdã, está integrado ao planejamento territorial da Holanda. Quer dizer, há uma integração entre o que é planejado para todo o território da Holanda, que é realizado pelo governo holandês, e o planejamento urbano da cidade de Amsterdã. A cidade foi construída em volta do rio Amstel, que corta a Holanda de leste a oeste. Para evitar a inundação de Amsterdã e do resto do país, os holandeses decidiram encontrar uma solução que é um sistema de canais. Além dos diques, utiliza canais. O sistema de canais de Amsterdã é o resultado de um planejamento urbano bem sucedido, com a execução de obras de engenharia hidráulica com fins defensivos e de transporte, desde que a cidade se expandiu durante o século XVI. A área de Amsterdã tinha como característica um solo encharcado e arenoso, que precisou ser drenado para que a terra fosse ocupada. Com a remoção da água, com a drenagem realizada, o solo ficou compactado e a altura da cidade foi baixando em relação ao rio. Ou seja, com essa compactação do solo antes arenoso, encharcado, digo melhor, e arenoso, então essa terra baixou, fez com que a altura da cidade de Amsterdã ficasse mais baixa do que o nível do rio Amstel. Desta forma, Amsterdã ficou abaixo tanto do rio Amstel quanto do Mar do Norte. Daí a necessidade antiga, não é de hoje, antiga de planejamento e de obra de engenharia hidráulica, que já existe desde meados do século XVII. A cidade de Amsterdã foi construída contando com o uso de diques e barragens, que lutam contra as águas e as enviam ao mar. Assim, os canais de Amsterdã não são apenas estéticos, porque na realidade os canais têm uma utilidade muito importante. É preciso observar que a Holanda é um país com uma localização geográfica privilegiada para transportar produtos pelo mar na Idade Média. Essa foi a época de ouro da Holanda, em meados do século XVII, quando era a maior potência econômica do mundo. Foi nessa época que foi construída a rede de canais circulares em Amsterdã. Observe bem, no século XVII foi construída a rede de canais circulares de Amsterdã, que possibilita fazer com que o volume das águas dos rios sejam canalizados, exatamente por esses canais circulares, que em seguida é encaminhado para a parte superior de diques que foram construídos e em seguida em direção ao Mar do Norte. Com isto, com essa rede de canais circulares, evita-se alagamentos, inundações e criam um legado arquitetônico importante, porque Amsterdã
é uma das mais belas cidades do mundo. Os canais de Amsterdã compõem uma das paisagens mais belas do mundo. Amsterdã é uma cidade com construções de mais de 300 anos. Em Amsterdã, o espaço público é inteligentemente planejado. Observem bem para esse detalhe. Várias ruas, não todas, mas várias ruas de Amsterdã, existe um corte lateral de um lado a outro da rua ou avenida com faixas destinadas à calçada para o pedestre, ciclovia para as bicicletas, faixa de ônibus. Tem o trilho do tram, que é o tramway, que é o bonde elétrico. Tem também uma faixa para carros. Quem está a pé tem sempre uma pequena ilha entre cada uma dessas faixas, para ficar seguro ao atravessar a rua. Amsterdã é uma cidade de 850 mil habitantes, com uma área de 165,5 km². É líder mundial em planejamento urbano há muito tempo. Observe bem para isso. O uso da bicicleta é generalizado em Amsterdã e na Holanda como um todo. Entre os motivos da cultura da bicicleta estão o terreno plano da cidade e do país como um todo. Ciclistas em Amsterdã não usam capacetes, considerando a bicicleta uma mera extensão de transitar como um pedestre. O fato de muita gente andar de bicicleta gera um círculo virtuoso, porque mais ciclistas nas ruas gera mais segurança para outros ciclistas. E motoristas também, que também são ciclistas e dirigem com cuidado maior na direção dos seus veículos automotores. Hoje, 27% dos deslocamentos das cidades são realizados de bicicleta, aumentando para 50% na região central de Amsterdã. Quem já teve a oportunidade de visitar Amsterdã, como eu já fiz com minha filha Cláudia, que é arquiteta, pode constatar esse fato, de que as bicicletas têm uma preponderância no centro da cidade em relação aos demais veículos que circulam pelo centro da cidade. Então, como eu já lhes disse, 27% são os deslocamentos realizados de bicicleta em Amsterdã, sendo 50% na região central. Depois da Segunda Guerra Mundial, Amsterdã sofreu o impacto dos automóveis, como praticamente em todas as cidades do mundo. Políticas foram adotadas para incentivar o uso do automóvel, como a construção de anel viário e a ocupação do espaço público e das antigas calçadas de Amsterdã com vagas para veículos. O Plano de Mobilidade Amsterdã 2025 foi elaborado em conjunto pela Secretaria de Transportes, Habitação e Meio Ambiente das cidades. Ao invés de criar mais ruas para que mais carros possam se locomover, como é muito comum no Brasil, o Plano de Amsterdã, Planejamento Urbano de Amsterdã, procura categorizar as ruas já existentes de acordo com suas funções. As funções das ruas de Amsterdã são discriminadas da seguinte forma. Por exemplo, há ruas residenciais onde não possuem espaço para o transporte público, só permitindo a entrada de carros e motos dos que lá habitam. Veja bem, as ruas residenciais não possuem espaço para o transporte público. Nelas só circulam os carros e motos dos que lá habitam, nas ruas residenciais.
possuem livre circulação de bicicletas e de pedestres, evidentemente. Outro tipo de rua são as ruas de compras pequenas, onde foram feitas para serem percorridas a pé, mas podem ter transporte público. As calçadas são largas e não há estacionamento para carros, que na maioria dos casos nem podem circular nessas ruas. Outro tipo de rua são as ruas comerciais, com muito trânsito. Neste caso, esse é o caso das áreas de shopping center com grande circulação de carros, estacionamento nas ruas, mas sem transporte público e algumas vezes sem ciclovias também. Outro tipo de rua de Amsterdã são as avenidas largas arteriais, que ligam bairros e áreas importantes. São vias expressas que permitem o uso de carros e motos e possuem transporte público e ciclovias. E, finalmente, são as rodovias intermunicipais, ligando a cidade aos municípios vizinhos, possuindo circulação de veículos pequenos e grandes. Então, esta é a categorização das ruas de Amsterdã. E dá para perceber que em algumas ruas há definição de quais são os tipos de veículos, bicicleta, automóvel, transporte público, podem ser utilizadas. Estabelecidas essas funções para as ruas, fica mais claro como a Prefeitura de Amsterdã deve agir para impedir o crescimento do uso de carros, melhorar a rede de transportes públicos e aumentar o número de deslocamentos a pé e de bicicleta. Hoje, a divisão modal da cidade é a seguinte: 30% das viagens são feitas de transporte público, 33% são de carro, 27% de bicicletas e 4% a pé. Para desencorajar o uso de veículos particulares, a solução de Amsterdã consistiu em diminuir o número de estacionamentos nas ruas e aumentar a tributação, tanto na compra de carros quanto dos combustíveis. Para controlar o trânsito, as grandes avenidas arteriais que ligam bairros têm suas infraestruturas melhoradas, para que concentrem, observe bem isso, para que concentrem todo o fluxo de automóveis. Assim os carros sempre passarão por elas, nunca pelas ruas menores, como aquelas que citei anteriormente. Não haverá grandes investimentos em mais calçadas ou mesmo ciclovias. O Plano de Mobilidade Amsterdã 2025 prevê apenas novos trechos de ciclovia periféricos até 2025. Já o metrô ganhará uma nova linha, que cruzará a cidade de norte a sul. Repito, já o metrô ganhará uma nova linha que cruzará a cidade de norte a sul. A rede de tram, ou seja, o bonde elétrico, também será ampliada. Essa rede tem como objetivo facilitar principalmente a vida das pessoas que estão nos distritos fora do centro, mas precisam acessar a área central da cidade. Os estacionamentos do centro da cidade praticamente deixarão de existir. Serve bem para isso. E se concentrarão esses estacionamentos em zonas periféricas, para que o centro da cidade fique livre de congestionamentos. A pior coisa que se pode fazer por uma cidade é deixar os carros circularem livremente, como é o caso, por exemplo, de São Paulo e de todas as cidades brasileiras, porque eles ocupam espaços cada vez maiores.
Essa medida será combinada, essa medida de restringir o estacionamento no centro, será combinada com a tentativa de desenvolver os confortos urbanos nas áreas periféricas da cidade, com a criação de escolas, centros comerciais e serviços. Além de facilitar os deslocamentos, busca-se fazer com que as pessoas possam morar perto dos locais de trabalho. De acordo com o website Ciclo Vivo, Amsterdã é considerada a cidade mais verde do mundo, seguida de Viena na Áustria, Singapura na Ásia, Estocolmo na Suécia, Reykjavik na Islândia, Paris na França, Berlim na Alemanha, Curitiba no Brasil, São Francisco nos Estados Unidos e Washington nos Estados Unidos. Além de árvores, entram nos critérios energia renovável, transporte sustentável e outros fatores. Além de muitos atributos verdes, a capital da Holanda também tem metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável e uma cultura ecológica que adota, por exemplo, refeições sem carne, elimina o uso de plástico e reduz as emissões de gás carbônico. Com muitos parques e áreas verdes, Amsterdã promove uma mudança proativa em direção a uma economia circular, que contempla o reuso de materiais e de resíduos resultantes das atividades humanas, ou seja, reciclagem. Uma das metas de Amsterdã é reduzir as emissões de dióxido de carbono na cidade em 55% até 2030. A capital holandesa também quer se adaptar ao clima, usar todos os telhados adequados para a energia solar e ser a primeira cidade da Europa a ter 95% livre de emissões até 2050. Então, Amsterdã é considerada a cidade mais verde do mundo. E para isso, realizou todas essas iniciativas que há pouco listei para vocês. Amsterdã é considerada também uma cidade inteligente. É a quinta cidade mais inteligente do mundo. Depois de Singapura, na Ásia, Helsinki, na Finlândia, Zurique, na Suíça e Oslo, na Noruega. A magnífica cidade de Amsterdã está na vanguarda da tecnologia de cidade inteligente desde 2009, com mais de 170 operações diferentes em todas as cidades. O que diferencia Amsterdã de outras cidades é a sua abordagem única à inovação em sustentabilidade ambiental. O uso de energia renovável para caminhões de lixo elétricos e pontos de ônibus movidos à energia solar são apenas alguns exemplos dos esforços de Amsterdã em direção a uma vida sustentável. Além disso, construiu aldeias flutuantes, uma alternativa à recuperação de terras. A cidade implementou avanços tecnológicos em milhares de residências e empresas com modificações como isolamento de telhados com eficiência energética, interruptores de luz automatizados, medidores inteligentes e luzes LED de ultra baixo consumo de energia, causando um impacto significativo em um futuro melhor. Com um compromisso inabalável com a sustentabilidade ambiental e soluções inovadoras para vários problemas da cidade, não é surpresa que Amsterdã garanta seu lugar como uma das 7 principais cidades mais inteligentes do mundo. No momento, está em andamento o projeto Amsterdã Cidade Inteligente. É Amsterdã Smart City, iniciado em 2009. Foram iniciadas diversas ações a fim de criar uma cidade mais sustentável e energeticamente eficiente.
Essas ações foram subdivididas em 4 categorias: habitação, mobilidade urbana, trabalho e espaços públicos. Seus objetivos são os seguintes. No caso da habitação, tem como objetivo fornecer energia para 8.000 domicílios com energia renovável, principalmente através de geração eólica. Segundo, mobilidade urbana. Além dos projetos com preferência dada à bicicleta e ao transporte público de baixo carbono, existe um projeto para a alocação distribuída de estações de abastecimento de carros elétricos por toda a cidade, de forma a priorizar o uso da energia elétrica em relação ao combustível fóssil nos veículos automotores das cidades. Terceiro, com relação ao trabalho, visa promover atividades de forma comunitária para induzir uma rotina de consumo colaborativo. E o quarto são espaços públicos, como por exemplo a criação de escola inteligente, na qual crianças de escola primária aprendem a economizar energia com esquema de competição interescolar em eficiência energética. Já no projeto Rua do Clima, dentro desse item espaços públicos, a rua da cidade tem o papel de incubadora em espaço de testes para inovações e experimentos climáticos, de forma a compartilhar os avanços com a cidade de forma direta. Amsterdã, como todas as cidades holandesas acostumadas a recomeçar, se reinventaram como centros de engenhosidade ambiental. As cidades holandesas foram as primeiras na construção de estacionamentos para combater inundações, que se transformam em reservatórios de emergência, garantindo condições de evitar o transbordamento das estações de tratamento de esgoto, causado por inundações provocadas por tempestades que devem ocorrer a cada 5 ou 10 anos. Amsterdã instalou também praças, jardins e quadras de basquete em bairros carentes, que também funcionam como lagoas de retenção para lidar com inundações das cidades. Para os holandeses, uma cidade inteligente tem que ter uma visão abrangente e holística, ou seja, sistêmica, e vai muito além do uso de diques e comportas para evitar inundações. O desafio da adaptação ao clima inclui segurança, saneamento, moradia, estradas, serviços de emergência. Os holandeses conscientizam o público e se estruturam para haver resiliência cibernética, porque o próximo desafio em termos de segurança climática vai ter a ver com a segurança da internet, para que em momentos críticos de crise climática as pessoas possam ter acesso à internet para se informar e adotar as medidas necessárias. Os holandeses consideram que não se pode ter sistemas vulneráveis para controlar as comportas dos diques, as pontes e as estações de tratamento. Então, sobre o planejamento urbano de Amsterdã, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer para vocês, que na realidade é um planejamento urbano exemplar. Agora vamos lhe falar do segundo bloco, que trata da ausência de planejamento urbano racional e a degradação urbana em São Paulo. Antes de tudo, eu gostaria de destacar que é evidente a genialidade dos arquitetos no planejamento urbano de Amsterdã e dos engenheiros holandeses no planejamento territorial bem-sucedido da Holanda e do papel da engenharia, sobretudo a hidráulica, no esforço de domar as águas dos rios e do Mar do Norte na Holanda. Enquanto a Holanda é um país bem-sucedido no que concerne ao planejamento
territorial do país, e Amsterdã, como todas as cidades holandesas, são bem-sucedidas no planejamento urbano, enquanto isso acontece em Amsterdã e na Holanda, a cidade de São Paulo, com a população de 12.396.372 habitantes e 1.521 quilômetros quadrados, se caracteriza pela ausência de competente planejamento territorial do Estado de São Paulo e de competente planejamento urbano da cidade de São Paulo, que sejam articulados entre si. Ambas as ações, planejamento territorial do Estado de São Paulo e o planejamento urbano da cidade de São Paulo, como de todas as cidades do Estado de São Paulo, deveriam ser articulados entre si. E essa situação ocorre também em todos os estados e cidades do Brasil. Diferentemente de Amsterdã, São Paulo não é uma cidade planejada, que não está integrada ao planejamento territorial do Estado de São Paulo, porque este também não existe. Diferentemente de Amsterdã, que classifica suas ruas em ruas residenciais, ruas de compras pequenas, ruas comerciais com muito trânsito, avenidas largas arteriais e rodovias intermunicipais, especificando em quais delas é permitida a circulação de carros, motos, bicicletas, transportes públicos, transporte de carga, etc. Isto não existe em São Paulo. Diferentemente de Amsterdã, em que a prefeitura age para impedir o crescimento do uso de carros, melhorar a rede de transportes públicos e aumentar o número de deslocamentos a pé e de bicicleta na cidade, São Paulo enfrenta sérios problemas de mobilidade urbana devido à falta de uma efetiva integração entre os diversos modais de transporte, como metrô, ônibus e trem, e aos congestionamentos de trânsito causados pela quantidade excessiva de automóveis nas ruas das cidades. Diferentemente de Amsterdã, São Paulo não controla o trânsito, fazendo com que as grandes avenidas arteriais que ligam bairros tenham suas infraestruturas melhoradas para que concentrem todo o fluxo de veículos automotores. Diferentemente de Amsterdã, São Paulo não adota medidas que façam com que os estacionamentos no centro da cidade praticamente deixem de existir e se concentrem às zonas periféricas, para que o centro da cidade fique livre de congestionamentos. Diferentemente de Amsterdã e das cidades holandesas, São Paulo não transforma áreas de estacionamentos em reservatórios de emergências ou piscinões. Tem alguns piscinões na cidade de São Paulo, mas são insuficientes. Além de não transformar áreas de estacionamento em reservatórios de emergência ou piscinões, bem como praças, jardins e quadras de basquete, em bairros carentes que funcionem também como lagoas de retenção para lidar com inundações. Este é o quadro que prevalece em São Paulo. A ausência dessas medidas faz com que São Paulo apresente sérios problemas de mortes, inundações e deslizamentos provocados pelas chuvas, que alagam corredores importantes de escoamento de veículos, como as marginais dos rios Pinheiros e Tietê, e provocam caos no trânsito. Acrescem-se aos problemas de mobilidade urbana e tem inundações, os problemas de violência urbana, poluição do ar, poluição sonora, falta de moradia e exclusão social de grandes parcelas da população caracterizam São Paulo, a degradação da cidade de São Paulo. Diferentemente de Amsterdã, que é considerada a cidade mais verde do mundo, São Paulo não tem metas de desenvolvimento sustentável e uma cultura ecológica que contempla a eliminação do uso do plástico e a redução das emissões de carbono, além de não adotar medidas de economia circular,
que contemple o reuso de materiais e de resíduos resultantes das atividades humanas na cidade. Diferentemente de Amsterdã, que é considerada a quinta cidade mais inteligente do mundo, São Paulo não adota medidas para tornar a cidade inteligente, como, por exemplo, o uso de energia renovável para caminhões de lixo elétricos, pontos de ônibus movidos a energia solar, transporte público de baixo carbono, abastecimento de eletricidade, de carros elétricos por toda a cidade, de forma a priorizar o uso da energia elétrica em relação ao combustível fóssil nos veículos automotores da cidade, entre outras medidas. Recentemente, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a revisão do plano diretor da cidade. Lei que orienta o crescimento da cidade, estabelece regras gerais para a construção de edifícios. O plano diretor de 2014 já previa maior verticalização no entorno dos corredores de ônibus e das estações de metrô e trem. O propósito é, no caso, adensar a população nesses eixos de estruturação e transformação urbana da cidade, situados nos corredores de ônibus, estações de metrô e trem. A mudança no plano diretor da cidade facilita a oferta de prédios enormes, além de conviverem em áreas com mais trânsito e poluição. Repito, o plano diretor da cidade vai fazer com que os seus bairros vivam à sombra de prédios enormes, além de conviverem em áreas com mais trânsito e poluição. O texto final do plano diretor excluiu um artigo que impede a construção de prédios mais altos do que a torre de observação do Mirante de Santana, principal estação meteorológica da cidade de São Paulo. Isso significa dizer que não há limite para a altura dos futuros arranha-céus de São Paulo. Trata-se de um absurdo que uma cidade como a de São Paulo, que é dominada por grande quantidade de edifícios altos ou arranha-céus e tem suas ruas congestionadas por automóveis, se adote um plano diretor que contribui para o aumento ainda maior no número de arranha-céus e de automóveis nas ruas congestionadas de São Paulo, comprometendo o bem-estar de sua população. Um fato evidente, meus amigos de São Paulo principalmente, a revisão do plano diretor de São Paulo vai contribuir para degradar ainda mais a cidade de São Paulo. A percepção de todos que visitam o ponto mais alto do Farol Santander, que eu tive a oportunidade de visitar recentemente, onde se encontra o mirante da cidade, permite perceber que a cidade de São Paulo está há muitos anos a serviço da especulação imobiliária, responsável por transformar a cidade em uma imensa selva de concreto armado. Da mesma forma, quem circula pela cidade constata que São Paulo foi feita para servir aos automóveis, cujo número cresce a cada dia. Essas percepções nos conduzem à triste conclusão de que São Paulo não foi e não é planejada para proporcionar o bem-estar de sua população, e sim para atender a especulação imobiliária e aos proprietários de automóveis. Nada similar ao que tem sido planejado em Amsterdã, cidade mundial, referência em planejamento urbano, está sendo proposto para a cidade de São Paulo pela Prefeitura de São Paulo. São Paulo, meus amigos, enfrenta o que se denomina macrocefalia urbana, que se caracteriza pela ausência de planejamento urbano racional das cidades e falta de planejamento racional para lidar com as conurbações urbanas com outras cidades situadas no entorno, por apresentar regiões da cidade muito grandes ocupadas de modo desordenado.
pela explosão demográfica que não permite o desenvolvimento de uma rede de empregos na mesma escala da demanda local, pela degradação urbana da periferia da cidade, pela falta de efetiva integração entre os modais de transporte e a existência de gargalos na mobilidade urbana, pela dificuldade em transportar com qualidade, a um preço justo e em segurança, milhões de pessoas todos os dias em um fluxo de ida e volta para as regiões com alta densidade populacional e pelo agravamento dos problemas ambientais com a carência de saneamento básico que polui o solo e os rios das cidades e a queima de combustível fóssil que compromete a qualidade do ar e pela carência de áreas verdes arborizadas e de poucas praças com áreas de respiro. O fato de São Paulo ter população e área da cidade bastante superior à de Amsterdã não é justificativa para que a cidade de São Paulo não adote medidas similares de planejamento territorial e urbano, similares às adotadas na Holanda e particularmente em Amsterdã. Estas são, meus amigos, as considerações que eu queria fazer sobre os contrastes entre a planejada Amsterdã, na Holanda, e a degradada São Paulo, no Brasil. Eu gostaria de lhes informar que nós pesquisamos vários textos, artigos que foram produzidos por vários autores, como Natália Garcia, que apresentou no site ueco.org.br um artigo Amsterdã. Planejar é a regra, fluidez é a sensação. Ela faz o elogio do planejamento urbano de Amsterdã. Natasha Olsen escreveu um artigo que foi publicado no site do Ciclo Vivo. Ranking define as 10 cidades mais verdes do mundo. E nessa pesquisa que nós realizamos, constatamos que Amsterdã é a cidade mais verde do mundo. Damares Alves escreveu no site de socientifica.com.br sobre as 7 cidades inteligentes mais avançadas do mundo, onde nós constatamos que Amsterdã é a 5ª cidade mais inteligente do mundo. No texto do Instituto Cidades Sustentáveis, anotamos o conteúdo que foi escrito no artigo Amsterdã se destaca como cidade inteligente. E o último texto que nós pesquisamos publicado por Infraroy, Conheço os 10 problemas urbanos de São Paulo. Claro que, além de termos pesquisado esses artigos, também consideramos a nossa percepção do que constantemente vejo em São Paulo e também o que tive a oportunidade de ver quando visitamos Amsterdã, juntamente com minha filha, a arquiteta Cláudia Alcoforado. Bem, era isso que eu tinha a dizer a respeito desses problemas. Eu estou trazendo aqui, fazendo um confronto, fiz um confronto entre a cidade referência mundial em planejamento urbano, que é Amsterdã, com São Paulo. Creio que dá para perceber claramente que São Paulo está bastante distante daquilo que se faz em termos de planejamento urbano em Amsterdã, cidade referência mundial em urbanismo. Então é isso que eu tinha a dizer, meus amigos. Agradeço pela atenção. Fica meu abraço fraternal para todos.